De volta ao programa Ju Flores Variedades, aqui no SCC SBT. Estamos aqui com o Dr. Antônio Gomes da Rosa, psicólogo. Doutor, vamos falar a diferença entre depressão e ansiedade. Falando de diferença, a gente começa falando de sintomas, né? Porque muitas vezes a depressão é ansiosa. Então aí a gente vai ter um encontro de sintomas que vai confundir se tu está mais depressivo ou ansiosa. No entanto, a ansiedade, ela traz muito a angústia, a aflição. A angústia e o medo. É um certo pavor, um certo temor de algo que tu não conhece. Mas é como se o prédio estivesse para cair ou alguém tivesse para sofrer alguma coisa. Tem sempre um exagero de preocupação. Pensamentos ruins? Vem com pensamentos ruins, tem pensamentos invasivos, né? Pensamentos muitas vezes que não tem nada a ver com a realidade, mas começa a gerar medo na pessoa também, inclusive indo para fobias, né? Chegando à síndrome do pânico. Então, a depressão, ela traz muito mais o quê? O desânimo, a perda de vontade de viver, que é justamente o contrário da ansiedade, que dá medo de não viver mais por conta dessa aflição toda, né? A apatia, né? Às vezes a pessoa no sono, na depressão, ela é muito mais entregue ao dormir, enquanto na depressão é a dificuldade de ter uma constância do sono, de pegar no sono, tem sobressaltos, tem pavor na hora de dormir, né? Então, se fôssemos falar a grosso modo entre a diferença, a depressão está para a tristeza e a ansiedade para o pavor, para a angústia, né, para a aflição, né? Elas se encontram muitas vezes, como eu disse, numa depressão ansiosa, né? A pessoa tem a depressão, mas ela também tem alguns sintomas de ansiedade. E o choro do nada? O choro do nada pode ser uma característica depressiva, né? Que está envolvida aí junto a uma ansiedade. Agora, é importante sempre a pessoa investigar se o histórico dela, se o que ela viveu nos últimos tempos, ou muitas vezes algum tipo de ruptura que ela fez na vida lá atrás, uma troca de lugares, de cidade, de pessoas, enfim, se ela não traz uma tristeza, né, dentro do contexto, da subjetividade dela, é que ela não se dá conta, tá? Mas o choro do nada é uma indicação provável também de uma depressão. E como tratar? Os tratamentos hoje, né, felizmente, cada vez mais as pessoas têm se voltado para a atenção para esses transtornos, né, afetivos, transtornos de humor, de maneira sem preconceito. Porque o preconceito sempre acompanhou muito. Então as pessoas muitas vezes tardiamente vão buscar o diagnóstico e vão se tratar. Porque elas têm aquela coisa, eu não vou ao psicólogo, quem vai ao psicólogo é louco. Não, não é. É bem ao contrário, né? É o muito esperto, é o muito sábio, é aquele que tem muita condição de cuidar de si que vai ao psicólogo. Por quê? Porque falar e pensar em si é a grande oportunidade que nós temos de viver bem. Se nós negarmos, então nós estamos dificultando o nosso bem-estar. Então, o tratamento. O primeiro tratamento que a gente vê, né, dentro de um diagnóstico de depressão ou ansiedade é a psicoterapia e, muitas vezes, esse estágio estando muito elevado em sintomas que perturbam e incomodam muito, ou até ameaçam a integridade, né, física da pessoa, né, com alguns pensamentos, por exemplo, a depressão com alguns pensamentos de suicídio. Então nós precisamos também fazer medicação. Então tem a farmacologia que contribui, né, junto à medicação para que esses sintomas se assentem, se acomodem e a psicoterapia possa evoluir, né? Então é sempre um combinado de medicação com psicoterapia. Muitas das depressões e ansiedades, hoje nós temos técnicas fabulosas para atuarmos e fazermos uma intervenção no paciente psicoterapeuticamente, se essa pessoa não quiser a medicação.
Mas é sempre um cuidado para que, se tiver de um nível, um estágio para a gravidade, né, nós termos a medicação com a psicoterapia. Então, quando a pessoa sentir algum sintoma não normal, procurar ajuda. Sempre procurar o profissional de saúde mental, né, o psicólogo e o psiquiatra. Agora a gente acabou vivendo aí a pandemia, que mostrou que é muito mais fácil nós às vezes morrermos, né, do que ficarmos vivos. Então isso quer dizer o quê? Se eu estou vivo, eu tenho a grande oportunidade ainda de ir me ver, me conhecer dentro desses sentimentos que me incomodam. Tem sempre como a gente dar um salto para o melhor.